aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. Segunda parte do vídeo, tá? Que foi soltado ontem em relação a saída definitiva. Tem muita coisa, pô, pra caramba. Você viu que eu fiz o vídeo, tinha 1h19. Geralmente o povo que assiste o vídeo do canal é 15 minutos. Então você vê que muita gente não pega informação, não assiste até o fim. Tanto que tem perguntas assim: ah, o que é a saída definitiva? Porra, sinal que a pessoa não assistiu o vídeo. Então tem muita coisa. Aí chega as pessoas: não, você está colocando coisa errada ali, você está fazendo de achismo e etc. É tenso? Pô, é tenso. Parece coisa de criança que a gente tem que explicar tintim por tintim. Tá? Então vamos lá. No vídeo passado eu fiz uma simulação ali, coloquei datas de 2000. Por quê? Pô, nós estamos lidando com o governo Lula. Nós estamos lidando com qualquer outro governo. É o governo Lula. Japoninha, o que você tem contra o Lula? Eu não sei se vocês estão vendo coisa de CPMI ou alguma outra coisa assim, que a prerrogativa da lei já não pega mais. Então tudo, igual você vê aqui, tudo que dá na ideia do Lula, ele faz. Então se junta Lula e Haddad, eles veem assim: a Receita está ganhando muito dinheiro com isso. Porra, aumenta o tempo. E aí, ele faz uma MP, aumenta o tempo e vai. Então nós temos que estar preparados para tudo, nos blindar de tudo. Isso, para quem estudou gestão de risco, sabe do que eu estou falando. Quem tem os diplomas de gestão de risco sabe do que eu estou falando. Esse tipo de... Você tem que supor o pior cenário possível. Foi o que eu fiz no vídeo passado. Como eu trouxe o máximo de informações possíveis. Claro que não deu para trazer tudo de forma esmigalhada, não deu. Deu 1h19 de vídeo. E muita gente só assiste o que? 10 minutos. Tá? O TikTok acondicionou a cabeça das pessoas a 10 minutos. Então é difícil pra caramba. Pô, mas aqui eu vou tentar trazer a coisa um pouco mais esmigalhada. Para evitar assim que os mimizentos falem: ah lá, tá colocando coisa errada, tá colocando que não sei o que. Assista o vídeo todo, com calma. Depois, se você tiver que me xingar, você me xinga. Mas primeiro assiste o vídeo inteiro. Só para você ter ideia. No vídeo passado saiu uma pergunta assim para mim: o que é a declaração de saída? Porra, senão que a pessoa nem assistiu o vídeo. Ela nem se deu trabalho de abrir o vídeo, porque tá lá o que é a declaração de saída definitiva do país. Pô, é tenso pra caramba. Então você vê o tipo de coisa que a gente tem que lidar. Se não é errado você fazer perguntas, mas faça perguntas pertinentes, desde que você tenha assistido tudo. Da mesma forma, a pessoa assiste o vídeo 1h19, a pessoa assiste o vídeo correndo, não presta atenção, daqui a pouco fala: ah lá, tá colocando um monte de coisa errada, é só nos achismos. Porra, meu irmão. Por isso que eu falo que tem coisa que a gente faz que criança. Mas vamos lá. Vamos esclarecer a cabeça das crianças agora, né? Para você que não é criança, me desculpe se você tem que ouvir todo esse tipo de coisa, porque realmente é tenso, chega uma hora que esgota, tá? Cansa, mas vamos lá. Olha só, existe isenção de multa para quem não declarou a saída definitiva? Agora eu não fiz digitado, já tinha feito uma certa procura, porque eu parei, pensei para fazer bem esmigalhado para os mimizentos. Tá? Então, existe uma isenção de multa para quem não declarou a saída definitiva? Boa pergunta. Isso é algo que gera muita dúvida mesmo. Por que eu coloquei isso também? Porque tem um vídeo, eu vi um vídeo, tá? Nada contra, mas a pessoa está falando que existe uma isenção para essa multa. E não é bem assim. Tá? Mas vamos lá. Em resumo, não existe uma isenção automática de multa para quem não entregou a declaração de saída definitiva no Brasil. Mas em alguns casos é possível evitar ou reduzir as penalidades, dependendo da situação. O que é exigido? O que é a saída declarativa? Olha só. A declaração de saída definitiva do país, no caso, ela deve ser entregue até o último dia de abril do ano seguinte. A saída definitiva, ou a data que você se tornou, né, não residente. Ela informa a Receita Federal que você deixou de ser residente no Brasil. Então, no vídeo passado,
ele tinha colocado todas as fórmulas ali em relação a isso, né? Tanto que ele colocou Y, que é year em inglês, plus one, mais um. Só que tem pessoas que ainda não conseguiram identificar esse tipo de coisa. Ele fala que eu estou fazendo coisa errada, mas continuando aqui. As consequências de não entregar. Se você não entregar essa declaração, o DSDP, ou eu falo assim porque eu estou acostumado em relação com eu moro no Japão, então tem que lidar com inglês, etc. O DSDP, vamos falar assim, porque sempre vai ter um mimizento para encher o saco. Então, tá. A Receita considera que você continua residente fiscal mesmo morando fora. Isso significa que você continua obrigado a entregar a declaração de imposto de renda anual normal e a recolher o IR sobre os rendimentos mundiais. Por que mundial? Porque você pode estar no Japão, dependendo, você tem que declarar seus rendimentos. Japonês, calma, gafanhoto. Eu sei que muita gente vai... Calma. Por que disso? Tanto que eu vi eu não sei se ela é advogada tributarista ou contadora, tá? Ela estava falando, ela deu o exemplo de Portugal e eu achei muito bacana, tá? Infelizmente eu não lembro o nome dela, senão eu falaria aqui no vídeo. Ela deu o exemplo seguinte, que a pessoa fez a pergunta para ela assim: se eu declarar meus ganhos de Portugal no imposto de renda do Brasil, eu vou andar de acordo com a lei? Ela falou, beleza, tá tranquilo, você pode fazer isso, você vai andar tranquilo com a lei, mesmo que se você não tiver feito o DSDP, você vai estar quite com a lei. Então você não vai ter multa, não vai ter nada. Você vai estar com a lei. Então existe essa saída também, existe. Só que vai ter mimizento falando que não. Mas existe isso? Pô, existe. Então continuando aqui. Caso não entregue, poderá receber multa por atraso na entrega, mínimo de 165,74, né? E um máximo de 20% do imposto indevido. Foi o que eu coloquei, né, no vídeo passado. Só que eu coloquei muito mais exemplos, assim, tava muito mais coisas ali, né? Cobrança de IR sobre os rendimentos no exterior, caso a Receita identifique. Então, por exemplo, você mora aqui no Japão. Você trabalha aqui, você não entregou a declaração. Aí passaram-se, vai 3 anos. Você vai lá e entrega isso. Dependendo da Receita, ela vai começar a fazer uma devassa na sua vida. Ela vai querer saber seus ganhos, querer receber os retroativos. Por que eu estou falando isso? Governo Lula. Porque os outros governos, ninguém ligava o DSDP. Agora no governo Lula, porque ele quer arrecadação, ele vai tentar te sugar o máximo que você puder. Porque se ele não tivesse interessado nisso, ele não faria, ele não falaria para um cara assim, para a Receita Federal fazer esse tipo de coisa, porque os outros mandatos, ninguém fez nada. Todos os outros presidentes, o troço existe há muito tempo, mas só agora no governo Lula que ele está perdendo a arrecadação, e ele precisa de arrecadação para poder fazer, como é que fala assim, sua campanha eleitoral no ano que vem, por exemplo. Ele precisa de grana. Ele precisa tapar os rombos em relação ao arcabouço também. Só que é aquela velha história, muita gente não se dá conta disso. Mas como tem o político de estimação e as pessoas pararam de distinguir o que é certo e o que é errado, a coisa fica assim. Eu pareço o Dom Quixote, como é que se fala assim, pregando certas coisas que não fazem mais parte, como é que se fala assim, da realidade. É igual a ideia do certo e errado. Mas infelizmente eu sou assim. Eu vou nadar contra a corrente? Vou tomar carada? Vou. Um dia eu aprendo, mas agora não. Tá. Então continuando aqui. Situações em que você pode evitar a multa. Sim, existem 3 cenários possíveis de regularização sem multa ou redução. São cenários. Tá? Olha só. Se você não tinha obrigação de declarar, por exemplo, nenhum rendimento tributável no Brasil acima do limite de isenção, a multa pode não ser aplicada. Só que aqui existe uma multa por atraso de entrega. Então, o sistema que receber isso, ou a pessoa, não sei, porque dependendo da pessoa pode ir lá fazer
lá na Receita, fazer pela internet ou direto na Receita. Existem as opções, existem. Tá? Eu esqueci de falar no início. Pega leve comigo, que ainda tem muita falta de ar, tá? Então eu preciso... Para mim ficar falando direto assim é tenso. Então, mas continuando aqui. Então, como é que se diz? Como aqui está escrito, a multa pode não ser aplicada. Aqui não está falando, a multa não será aplicada ou não vai ser aplicada. Aqui abre o procedente de algo acontecer. Mas como existe a multa por atraso, então isso aqui vai muito da interpretação da situação. Então falar que existe isenção de multa, não existe. Tá? O negócio é da sorte da pessoa, se ela vai ser aplicada ou não. Porque existe essa multa mínima por atraso. O único caso que a pessoa não vai pagar a multa, no caso assim, não vai receber uma multa, é aquela que saiu, a pessoa que saiu e fez a declaração de saída, no tempo hábil. Porque aí ela está dentro da lei. Ou aquele outro caso também, dependendo da situação, que a pessoa estava fazendo as declarações de IR por fora. Por mais que ela não entregou o de SDP, mas ela está declarando os tributos dela ali, os ganhos. Mas, continuando aqui. Se você apresentar espontaneamente o DSDP antes de qualquer notificação da Receita, em alguns casos o sistema não gera multa, porque o DSDP não envolve imposto devido. Ele falou assim, em alguns casos. Tá? Então você vê que existe a isenção? Não existe. Vai depender da sua sorte também. Aqui. Se houver multa, é possível pedir a redução, né, de 50%, o pagamento mediante até 30 dias após a notificação, com base no artigo 6º, anota aí, tá? Artigo 6º do inciso 1º da Lei 8.218/91. Então anota isso, caso você seja multado e queira pedir a redução, tá, um desconto de 50% na multa, anota esse inciso aí, tá? Só que você vai ter que pagar em 30 dias. O que você pode fazer agora? Se você morar no exterior e ainda tem o CPF ativo e investimentos no Brasil, pode fazer o seguinte: entregar o DSDP do ano em que saiu, né? O sistema da Receita ainda aceita declarações antigas. Fato. Então, Receita não. Saiu já tem muito tempo, ele aceita, não há problema. Depois de entregar as declarações retificadoras dos anos seguintes, né, ou nada se não for residente e não tiver rendimentos tributáveis no Brasil. Comunicar a fonte pagadora, no caso os bancos, e a corretora, no caso quem tem investimentos, né, a sua condição de não residente. Você vê que o imposto, a Receita Federal não vai fazer isso. Você tem que fazer tudo isso, tá, por sua conta, para que passem a reter o IR conforme as regras de não residente, geralmente de 15% ou 25%. Aí ele pergunta se quer que faça um passo a passo para poder regularizar o DSDP. Eu falei, não, pulei isso. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, se você colocar declarações errôneas, pode ser que você seja processado por, como é que fala assim, falsidade ideológica, tá, nesse caso. Aí o que acontece? Você vai pagar multas enormes se você colocar uma declaração errada. Então é sempre bom você ter um contador ali para te ajudar, ou um advogado tributarista para te ajudar ali a preencher esse tipo de coisa, caso você não saiba. Porque tem muita gente que paga de galo, que não sei o quê, mas não sabe fazer uma interpretação de texto, não sabe fazer uma interpretação de contexto, etc. É muito complicado. Então, nem todo mundo vai ter conhecimento para fazer aquelas declarações. Então, para evitar coisas errôneas, vamos lá, tá? Então evita, pague um profissional para fazer isso para você. Vamos lá. Qual é a cobrança permitida por lei que a Receita Federal pode fazer sobre a multa em relação à saída definitiva, ou qual o tempo máximo que a Receita pode usar para fazer a cobrança em relação à saída definitiva
para quem não fez a declaração. Então você vê que aqui eu já fiz uma pergunta muito esmigalhada para evitar qualquer equívoco. Porque é aquela velha história, a pessoa, dependendo, pega um vídeo, ela assiste correndo e não consegue fazer interpretação, ela vai falar que eu estou fazendo informação errada, mimizento, caralho a quatro. Tá? Então, já trouxe muito esmigalhado aqui, já para a pessoa ter noção. Eu estou tentando fazer um vídeo mais explicativo possível, nem que leve 30 horas. Porque o de 1h19 não foi suficiente. Para tentar esclarecer tudo isso para você da melhor maneira possível. Japonês, você tá alterado. Porra, tem coisa que enche o saco. É aquilo que eu falo. Tem gente que não imagina, pode ser que tenha uma segunda parte do vídeo, nem nada. Não, porra. O próximo vai. Porque senão, japonês, você não falou no outro vídeo que ia ter a segunda parte. Porra, tem coisa que a gente tem que falar tudo. Mas vamos lá. Excelente pergunta, é muito importante, porque isso toca em dois pontos distintos. O valor máximo da multa e o prazo de prescrição, o tempo máximo de cobrança que a Receita Federal tem para exigir essa multa. Olha, me desculpe caso você que está escutando tudo isso, que não precisa escutar. Tá? Eu sei que é chato, é um pé no saco, mas realmente me desculpe, é um desabafo. Tá? Vamos lá, valor máximo da multa. A declaração de saída definitiva do país é tratada como fins de multa, como a declaração de imposto de renda não entregue no prazo. Logo, aplica-se o artigo 88 da Lei 9.430 de 1996/1995. Desculpa, tá gases daqui, me desculpe. Por que eu já estou trazendo isso aqui? Porque muita gente está falando que eu estou falando as coisas por achismo. Eu estou achando. Eu não estou achando, está aqui. Mas continuando aqui. Multa por atraso na entrega da declaração. 1% ao mês do calendário ou fração, calculado sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago. Limitado a 20% do valor do imposto devido. Multa mínima, R$ 165,74. Você vê que marca aqui importante. No caso do DSDP, normalmente não há imposto devido, porque é uma declaração meramente informativa. Portanto, na prática, a multa aplicada costuma ser a mínima, de R$ 165,74. Ela não aumenta com o tempo além desse valor mínimo, pois não há imposto a calcular 1% sobre. Só que no outro vídeo, nós colocamos ali uma série de cálculos que a Receita poderia fazer, tá? Sobre os impostos. Então você vê que aqui, vamos ressaltar aqui. No caso da DSDP, normalmente não há imposto devido, porque é uma declaração meramente informativa. Portanto, na prática, a multa aplicada costuma ser a mínima de 165. Costuma ser, não que ela será. Costuma ser de 165. Ela não aumenta com o tempo além desse valor mínimo, pois não há imposto a calcular 1% sobre. Só que, se a pessoa tiver que declarar, ou a Receita, como é que se fala assim? A Receita puxar tudo, querer puxar a vida da pessoa, isso aqui não é válido, porque vai haver um aumento na multa. Tá? Então tem muita coisa, por isso que eu falo, o governo Lula, é tenso, tem que tomar cuidado. Mas continuando aqui. Aqui entram duas regras distintas. A Receita tem 5 anos para constituir o crédito tributário. Artigo 173, inciso, aqui não sei se é 1 ou I, tá? Da CNT. Significa que o prazo de 5 anos começa a cobrar a partir do primeiro dia de exercício seguinte, além aquele em que a declaração deve ter sido entregue. Então a Receita só pode cobrar 5 anos retroativos. Tá? Ela não pode cobrar mais de 5 anos. Japonês, por que você colocou aquele monte de coisa no vídeo passado? Aquilo que eu falei, nós estamos lidando com o governo Lula. Quem está vendo a CPMI, está vendo que existe um monte de coisas que eles estão burlando a lei. Então, no caso Haddad
o Lula, ele vê, nossa, estamos ganhando bastante dinheiro com a Receita, beleza, então vai lá, pá, aumenta isso. Eles criam uma MP, e aí? Claro que a MP precisa ser aprovada no Congresso, etc. Mas existe essa jogada? Existe. Então a gente tem que se blindar da maior maneira possível. Então, quanto mais informações nós tivermos, mais a situação vai, como é que fala assim, suposições de cenários possíveis, melhor para nós. Quem fez, ou quem tem diploma de gestão de risco, sabe do que eu estou falando. Eu sou formado em gestão de risco. Então, como é que se fala? Tem certos cenários que nós precisamos colocar para evitar, para a gente ter, como é que fala assim, mecanismos para mitigar o pior cenário possível. Mitigar, não é não acontecer, para mitigar. Tá? Já por aqui que é mitigar. Pô, é aquela versão, mitigar, o risco nunca vai deixar de acontecer. Mas você pode fazer situações para diminuir o dano. Tá? Igual, por exemplo, você mora na beirada de uma montanha. Você sabe que ali chove pra caramba. Existe o risco daquela montanha desmoronar. E aquilo levar a tua casa. Então eu posso fazer algumas, como é que fala assim, algumas ações para que aquilo não aconteça. Por exemplo, vou lá, meto concreto, faço uma parede de concreto na montanha para evitar o desmoronamento, como tem bastante aqui no Japão. Quem mora aqui no Japão já viu. Para tudo quanto é lado tem montanha, tem paredes de concreto nas montanhas. Por quê? Para evitar desmoronamento. Então você tem, então, mas a parede de concreto, ela não vai, como é que fala assim, cortar o risco da montanha desmoronar, mas caso aconteça, vai diminuir o dano. Então existem essas situações, existem. É a mesma coisa que eu tento trazer nos meus vídeos. Né? Não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos do canal. Dependendo da situação. Por isso que eu sou muito massacrado. Eu trago coisas, como é que fala assim, aqui no canal, que as pessoas falam, isso aqui não existe, isso aqui não acontece. Pô, tá na lei. Pô, existe o risco. Vamos tomar como é que fala assim, medidas para que as coisas não aconteçam. Ou que diminua o dano. Por isso que eu estou trazendo o máximo de informação possível, de acordo com as leis, etc., para as pessoas poderem se blindar. Tá, mas continuando aqui. Então o prazo é de 5 anos, que começa a contar do primeiro dia do exercício, aquele que tem a declaração que tem sido entregue. Se você deveria ter entregue a DSDP em abril de 2018, referente à saída de 2017, o prazo começa em 2019 e vai até 31/2 de 2023. Se a Receita não lançar a multa até essa data, o direito de aplicar a multa prescreve, no caso ela caduca. Depois que a multa é lançada, por exemplo, você foi notificado do débito ou apareceu no seu ECAC, tá? A Receita Federal tem mais 5 anos para cobrar isso judicialmente. Artigo 174 da CTN. Se não o fizer, o débito também prescreve e não pode ser mais cobrado. Então aqui, aquela velha história. É contar com a sorte. A pessoa fica quieta, tá? Dependendo. A pessoa não entrega nada, fica quieta. E se não houver nada, como é que se diz? Tudo bem. Caso contrário, já viu, né? Ou ela entrega tudo, né? Aí a Receita vai ver se vai gerar a declaração, no caso assim, a multa ou não. Resumo geral. Decadência, prazo 5 anos, artigo 173 do traço I, no caso, inciso I da CTN. Primeiro dia do ano seguinte, acabamos de falar, prescrição 5 anos, parará. Multa máxima é 20% do imposto devido. Artigo 88 da lei 9.430/96, se não houver imposto devido, multa mínima de 165. Então aqui já distorce o que está sendo falado lá em cima. Porque ali, como é que se fala? Então aqui já distorce o que está falando aqui. Porque aqui no caso da DSDP, normalmente não há imposto devido. Tá? Portanto, na prática, a multa aplicada costuma ser de 165 e 74.
ela não aumenta com o tempo, porque não há imposto a calcular. Só que aqui, ó, 20%. Então não é aquilo lá. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Na DSDP, normalmente, tá? A multa é de 165,74 sem acréscimos progressivos. Só que aí eles vão ver caso por caso. A Receita tem até 5 anos para atuar por atraso. Depois disso perde o direito. E a cobrança, né, se a multa já foi lançada, tem mais 5 anos para cobrar. Só tirar uma dúvida aqui. Questão de interpretação. Não, eu não tenho aqui, tá? Eu preciso fazer essa pergunta. Né? O que é? Qual o tempo máximo para... Ah, não. Tá aqui. É eu que tô viajando na maionese. Prazo... Antes que era o próximo máximo de cobrança. Multa por entregue. Depois preciso fazer uma outra pergunta aqui porque não entrou. Aí, aí ela perguntou o ChatGPT, né? Posso te ajudar a se verificar risco de cobrança? Beleza, perfeito. Para te dar uma resposta exata, aí a Receita, no caso assim, aqui entra uma simulação. O ano que você saiu, né, o ano da última declaração do imposto de renda entregue como residente. Tá? Então, esses aqui são os dois prazos. Se o prazo decadencial de 5 anos da multa de declaração de saída já venceu, né, no caso ela consegue calcular. Então eu coloquei aqui, saída em 2019, nunca declarado imposto de renda devido às isenções do fisco, né, porque a pessoa não, no caso, a pessoa não tinha rendimentos no Brasil, nem nada. Tá? Então ela estava isenta do imposto de renda. A pessoa não tem renda no Brasil, não tem imóveis, não tem ganhos. Então usamos isso para fazer a simulação. Situação resumida. Saída em 2019, o DSP, declaração, deveria ter sido entregue em abril de 2020. 30 de abril de 2020. Nenhum imposto devido, nenhum bem terá. Multa possível e base legal. Como você não tinha imposto devido, a multa que a Receita poderia aplicar seria a multa mínima, que vai ser o caso de muita gente, tá? A multa mínima de 165, conforme o artigo 88 da Lei 9.430. Mas a multa só existe se a Receita efetivamente fizer o lançamento. E para isso existe um prazo máximo de 5 anos. Então você pode entregar isso aqui, no caso. Não. Então, como você passou do prazo, a pessoa ou a Receita pode aplicar ou não. Tá? Então não existe isenção de multa. Prazo de decadência, prazo para a Receita lançar a multa. No caso, a Receita deveria ter sido entregue em 2020. O prazo de 5 anos começou a contar a partir de janeiro de 2021. Então expira até 31 de dezembro de 2025. Na prática, se a Receita não lançou uma multa até o final de 2025, o direito dela de te multar caduca. Ou seja, a partir do dia 1º de 2026 não existe mais risco legal de cobrança. Então já estou te trazendo aqui tudo que pode ser, que você pode correr o risco ou não. Só que para você saber disso, você tem que entrar lá no, você tem que fazer o .gov, né? .gov.br e entrar no ECAC, como está sendo falado aqui. E ver se tem alguma notificação lá. Se tiver alguma notificação, aí a Receita já te catou, como é que se fala. Chances reais de cobrança no seu caso. Altamente improváveis por 3 motivos. Você não tinha obrigatoriedade de declarar o IR, rendimentos abaixo do limite, no caso de isenção. A DSP é uma declaração informativa sem imposto devido. Logo, o sistema da Receita normalmente nem gera multa automática.
Você não foi notificado até agora, 2025, e o prazo disso acaba em dezembro de 2025. Resultado prático. A probabilidade da Receita emitir uma multa agora é praticamente nula. Mesmo se existisse, seria de 165,74. E o débito prescreveria até 2030 se não fosse cobrado. Então, muita gente que não faz o .gov ali, o gov.br, não sabe. Então você vê que eu estou trazendo informações que outros não trazem. Aí muita gente vai falar, ah lá, você está mentindo de novo, é por achismo. Porra, tá aí, tá tudo sendo falado, esmigalhado. Conclusão final. Obrigação de despir. Existia, isso aqui é da simulação, né, por ter saído em 2019. Então, é aquela velha história. Você pode fazer essa simulação para você? Você pode. Você pega o ano que você saiu, mais um ano, depois daquele ano você conta mais 5. Simples, não existe um cálculo assim muito complicado para isso. Tá? Só que em cima de sair, depois desses 5 anos, ele não pode te cobrar. Só que dentro desses 5 anos, você tem que ir verificando no ECAC se existe alguma, como é que se fala assim, alguma coisa para você lá. Então aqui está falando a conclusão nesse caso. Então tem muita coisa assim que deixa eu só fazer a pergunta assim, aqui que eu não fiz, eu acho que eu não fiz de forma clara. Vamos lá. Vamos lá, pergunta aqui. Eu não sei se é isso ainda que eu quero, mas vamos lá. Qual é o tempo máximo ou quantos anos a Receita usa para fazer o cálculo da multa? Que a pessoa não entregou a declaração de saída em tempo hábil. Já para por que você escreveu dessa forma? Porque nós estamos lidando com inteligência artificial. Você tem que ser o mais claro possível, tá? Porque senão ela vai interpretar de uma forma que você não quer. Então, dependendo aqui, ainda pode ser que, como é que se fala lá? Ainda não estou conseguindo colocar da forma que eu quero, né? Como é que fala assim? Que vai me esclarecer. Então aqui, a Receita ela só pode, caso ela vai fazer os cálculos para aplicação de multa da declaração, ela pode usar no máximo 5 anos para calcular e aplicar e lançar qualquer multa por atraso da declaração. Então, se você atrasou a entrega da declaração, você vai ter que pagar retroativo a 5 anos, caso ela solte a multa. Base legal, artigo 173 do inciso 1º aqui, ou é I, não sei, do Código Tributário Nacional, da CTN. Isso aqui foi falado várias vezes ao longo do vídeo. O direito de a fazenda pública constituir crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele lançamento que poderia ter sido efetuado. Então, saída definitiva de 2019, ano base 2019, data limite de entrega 20, tá? Contado 21, ano 25. Então, você vê que ele deu 3 exemplos aqui. Se você chegou no Japão, por exemplo, 2020,
Você tem que entregar até 2021, 2026, 2021. Então você vê que você vai aumentando ali. A Receita tem 5 anos exatos contados a partir do ano seguinte para o vencimento da entrega, para aplicar a multa. Caso passe esse prazo, ela perde o direito de cobrança, como já foi falado em várias partes do vídeo ali. Valor da multa. Mesmo dentro desse prazo, a multa é fixa se não houver imposto indevido. Imposto devido. Então você vê que se não tiver outros impostos, a multa é essa, 165,74. Então, exemplo, saiu em 2019, prazo de entrega dará. Valor máximo 20% do IR devido, né? Ou 165 se não houver IR. Então, dependendo se tiver cálculo de IR, se a pessoa tiver ganhos no Brasil, ela vai ter que pagar até 20%. Então, falar que a multa é só de 165, não. Então, existe cálculos para multa? Existe. Tá? Já estou falando assim para as pessoas poderem ter noção realmente do que está acontecendo. Tá? Da forma mais clara possível. Então, portanto, a Receita até 31/12/2025 para te multar. Depois disso, né? Quer que eu te mostre como confirmar no ECAC se existe ou não algum lançamento pendente? Não vou isso porque muita gente não tem. Tem que fazer o, como é que fala, o gov.br e tem, como é que fala assim, isso seria um tutorial. Teria que fazer um vídeo à parte para isso, tá? Porque senão vai embananar o meio de campo. Aqui nós já estamos com 36 minutos e muita gente, como é que se fala, pode ser que embanane já a cabeça da pessoa. Muita gente vai falar assim, já está de achismo de novo. Beleza, não vou fazer o que? Então vamos fazer uma outra pergunta aqui. Basicamente é 165,74. Mas eu quero fazer a outra pergunta em relação aos 20%. Caralho, cadê o bagulho aqui? Como é feito o cálculo e o valor da multa dos do IR devido e qual é o máximo do valor para essa multa de atraso da declaração de saída. Vamos lá. Então aqui eu não coloquei valores, tá? Eu só perguntei como é que como é feito o cálculo e o valor da multa de 20% do IR devido e qual o máximo de valor que essa multa por atraso da declaração de saída. Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Porque tem gente que tem bens no Brasil, tem pessoas que têm ganhos no Brasil. Então ela tem que saber esse tipo de coisa, ela precisa saber. Aí muita gente vai falar ali, ele já tá de achismo de novo, porra. Ó, tá aqui, ó, base legal, vem da regra do artigo 88 da lei 9.430. Japonês, você tá muito irritado, eu tô pra caralho, vocês não fazem ideia. Porque é aquela velha história, porra, eu gravo um vídeo na maior boa vontade, tentando esclarecer pra todo mundo. Aí vem meia dúzia de dedinho apontando que tá errado. Porra, irmão, isso irrita de uma tal forma. Japonês já tem um ego elevado. Não é questão de ego, pô. Você tá tentando trazer as coisas na maior base legal possível, fazendo simulações para mostrar o tamanho da nhaca que é. Só que as pessoas não conseguem interpretar isso e saem acusando. Porra, mas vamos lá. Base legal.
Isso aqui é bom para os mimizentos. Quase legal. A regra vem do artigo 88 da Lei 9.430, como já foi falado várias vezes durante um vídeo também. O sujeito passivo deixa de apresentar no prazo fixado a declaração de rendimento. Ficará sujeito à multa de 1% ao mês do calendário ou fração calculada sobre o total do imposto devido, ainda que integralmente pago, limitada a 20% 20% do valor desse imposto. A multa mínima, inciso 2. Né, tá. A multa mínima será de R$ 165,74. Como é feito o cálculo dessa multa? Foi o que eu coloquei no outro vídeo. O que deixou muita gente descabelando. Vamos lá, para você ver que não é sacanagem. Multa. Imposto devido mais 1%. O número de meses ou fração de atraso. Essa multa para de crescer quando atinge 20% do imposto devido. Existe um mínimo de 165. Então você vê que em todos os casos ele fala assim, multa mínima de 165. Tá? Então você conseguir inserção da multa ou não é algo de sorte. Então vamos lá. Exemplo 1. Uma pessoa com imposto devido. Imagine que alguém devia 5.000 por IR, 5.000 de IR, e entregou a declaração com 6 meses de atraso. Então 5.000 vezes 1% vezes 6 meses, R$300. Então multa de R$300 ou menos que 20%. Ok. Se o atraso for de 25 meses, 1.250. O mesmo cálculo aqui. Mas 20% de 5.000 é 1.000. Então o limite se aplica. Multa final, R$1.000. 20% do imposto devido. Pessoa sem imposto indevido. Exemplo 2. Então você vê que eu estou te trazendo todos os exemplos esmigalhados para evitar equívocos. Os mimizentos pararem de encher o saco. Pessoa sem imposto devido. Se o imposto devido for zero, o cálculo de 1%, o cálculo de 1% vezes zero é zero. Então aplica-se a multa mínima, que é 165,74 pela lei 9.430, como já foi falado ali em cima. Como se aplica a declaração? Então aqui está falando, tá? Não vou ler isso aqui de novo, porque já lemos isso aqui umas trocentas vezes. Tá? Valor máximo absoluto da multa é 20% do imposto devido. Se houver um imposto. Então no caso aqui, tá? Se você saiu do Brasil devendo IR, aí vai ser feito o cálculo sobre o valor que você estava devendo, vezes 1%, vezes a quantidade de meses. Só que aqui, no caso, o máximo seria 5 anos, de acordo ali que estava falando. Tá. Então já dá para você ter uma ideia da coisa, como é que é. Então, dependendo, pode ser que tenha pessoas que vão pagar absurdos. Porra, pode ser que sim. Olha só. 20% do imposto, valor máximo absoluto da multa. 20% do imposto se houver imposto. Tá? Imposto devido se houver imposto. Se não houver imposto, é 164, não há juros sobre essa multa até o lançamento. Após o lançamento, se não for paga, ela pode ter a correção da Selic até o pagamento. Lembrando, a Selic tem 15%. Então a multa, se tiver correção, tu vai pagar uma paulada. Então, vamos aqui. Faça a mesma simulação de antes, incluindo a correção pela Selic e os juros
juros de mora. Eu estou te trazendo o máximo de situações possíveis já para você ter uma ideia. Pode ser que aconteça com você ou não. Se você não tiver nada, você já pode parar, como é que se fala assim, sair do vídeo que tá beleza. Mas se você tem alguma coisa, pô, olha só o quanto que eu estou te trazendo de informação. E até agora eu não pedi para você se inscrever no canal ou deixar o like. Isso vai ficar a seu critério, como é que se fala assim, a sua consciência. Se você quer só sugar o conteúdo e ir embora, pô, né? É tenso, você vê que todo o trabalho que eu estou tendo, mas vamos lá. Base legal, como a Receita calcula? Após o lançamento da multa, isto é, quando a Receita insere o débito no sistema, incidem correção pela taxa Selic, tá? Contada a partir do mês seguinte ao vencimento, até o mês anterior do pagamento. Juros de mora de 1%, referente ao pagamento, ao mês de pagamento. Base legal. Você vê que nós temos uma base legal de lei 9.430 de novo, tá? Outra lei aqui, né, da Receita Federal, né, número 1500 de 2014, do artigo 89, parágrafo 1º. Código Tributário Nacional, artigo 161. Por que disso? Por que eu estou falando isso? Para ninguém falar que eu estou inventando situações. Então tá lá. Base legal de lei. Declaração de imposto devido, tá? Imposto devido de 5, a mesma situação de antes, que era de 5 mil, multa de 20%, que dá 1.000, multa lançada de maio de 2020, pagamento até outubro de 2025. Selic acumulada de 2020 a 2025, então dá 46% do valor real aproximado das taxas históricas calculadas. Então vamos lá. A multa base de 1.000, que é aqui, mais 1,046, dá 1.460. Depois, né, soma 1% dos juros de mora do pagamento, 1.474. Então, multa final corrigida, 1.474 e 60 centavos. Então, sem o imposto devido, tá? Se você tivesse que pagar o mínimo, mas você não pagou o mínimo, então ficou contando os juros de 165,74 que você deveria ter pago, ele vai pular para 244,41. Você nunca vai poder falar, Japa, você não me deu todas as informações. Se você juntar o vídeo passado com esse vídeo aqui, você tem todas as informações. A única informação que você não tem aqui é como fazer a DSDP. De resto, você tem todas as informações aqui. Então você vê que se tiver que rolar juros, o valor máximo da taxa mínima 244,41. Tá? Isso aí não vai mudar dependendo. A não ser, isso vai mudar em qual situação? Por exemplo, ano de eleição, o ano que vem. A Selic caia. O Galípolo vai lá, vamos reduzir a Selic. Beleza. Então aqui ela está cobrando, está fazendo o valor ali, tá, da Selic agora, tá, dos anos passados até esse ano. Então foi colocado ali, dá 12, tanto, até chegar aos 15% que está hoje. Tanto que você viu que deu 46%. A pancada aqui. Com IR devido de 10 mil. Faz de conta que a pessoa está devendo 10 mil reais. Ela vai pagar 2.943. Então, é aquela velha história. Quanto mais você está devendo para o governo, mais ele vai te cobrar. Então, se você tiver alguma pendência, é melhor você quitar logo. Tá? Porque você vê que... Só que, como aqui fala, a Receita vai ter 5 anos para te cobrar. Se você não pagar, ela vai caducar. Tá? Como aqui, depois disso, prescreve.
Mas de qualquer maneira, você vê, multa mínima 164, com a Selic, né, até o dia 1º de outubro, vai ficar 244. Esses valores são, como é que fala assim, são fixos? Não, não são fixos, porque isso vai depender da taxa Selic e etc. Tá? Então, se amanhã o Galípolo falar, ó, vamos diminuir a Selic, esse valor já muda. Ou vamos aumentar, esse valor já muda. Então aqui ele está sugerindo, se quiser, posso mostrar uma tabela com o ano atualizado pela multa atualizado da multa pela Selic desde o vencimento de 2020 até hoje, o que vai entrar no caso de muita gente do valor mínimo. Quer que eu gere essa tabela para você? Sim, gere essa tabela. Ah, japonês, por que você escreveu, por favor? É uma inteligência artificial. Porra, é da minha índole. Eu tô forçando para cada pergunta eu não colocar, por favor. Geralmente eu coloco. Ó, ele tá fazendo pesquisa, tá na Reuters, ó. Você viu? Você vê? Ele tá pesquisando, ele já passou um monte de página. Não sei se você viu pulando ali, ó. Ele já está procurando um monte de lugar na internet. Vamos ver se ele vai conseguir gerar essa tabela, tá? Mas de qualquer maneira, mesmo que ele não gere a tabela, porque ele tá, pelo visto ele está se quebrando para gerar a tabela, já dá para você ter uma ideia como é que é a situação geral. Dependendo, tem como correr? Tem como dar multa? Não tem. Tá? Mas serão multas horrendas? Vai depender da situação. Tá? Então tem casos para casos. Então, por mais que se fale, não tem injeção de multa. Não, não tem. Estou te trazendo todos os casos de acordo com a lei. Tá? Você vê que eu trouxe o número da lei e etc. para poder você já ficar ciente da situação. Você nunca vai poder apontar o dedinho para mim e falar assim, japonês, você não me trouxe informações X, você trouxe coisa errada. Tá aí, ó. No outro vídeo, fiz um monte de simulações para as pessoas terem noção, da mesma forma que eu fiz aqui. Só que aqui, a diferença, para as pessoas não me encherem o saco, eu não dei valores, eu deixei o ChatGPT dar o valor. Para, como é que fala assim, evitar dores de cabeça. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo. Pô, e pelo visto enroscou. Pelo visto o ChatGPT enroscou aqui. Mas já dá para você ter uma ideia da situação, como é que tá. A coisa não tá legal. E pode ser que tenha multas horrendas, vai depender da situação para situação, como eu já repeti. Tá? Como a gente tem que ganhar tempo para ver se esse troço... parece que vai soltar. Ele não conseguiu gerar, gerou erros. Vamos ver, vamos ver aqui. Vamos tentar repetir aqui. Você vê que o ChatGPT pipocou nesse ponto, mas fazer o quê? Se segue. Deixa eu só atualizar você aqui em relação ao Japão. Tá? Como é que tá? Ó, olha o tanto de página aqui que eles estão, como é que se fala? Procurando de novo. Aí enroscou na Reuters de novo ali. Tá. Aumentou o número de casos de coqueluche no Japão. Já passou de 80 mil. Então para você que está aqui no Japão, toma cuidado. Tá? Por quê? O inverno está chegando. As pessoas vão ficar mais nos ambientes fechados. E tem muitas pessoas que não estão usando máscara em ambientes fechados. Então, para você pegar uma doença na base pouco custa. Tá? Então, o governo já avisou, ó, tem mais de 80 mil casos de coqueluche se espalhando pelo Japão. Então, vai na manha aí, porque pode ser que, para você não ser um dos, como é que se fala, sorteados.
Questão política. Opa. Mas o chat GPT deve te contar. Vamos lá, o que ele está falando aqui. Parará. Posso consultar a tabela oficial, SICALC, receita, parará, e gerar a tabela com juros de mora de 1% para o tempo. Tá? Parará. Se sim, vou buscar os fatores oficiais e já te trago a tabela. Sim, vamos fazer isso. Vamos fazer a atualização do Japão. Japão, mas no meio do vídeo tem que ganhar tempo, porque vamos ver se ele traz uma tabela decente para nós termos uma noção. Toda a informação é pertinente. Vai passar de 1 hora de vídeo? Vai de novo. Shoganai. Escrever direito, né? Vírgula. Faltou o P ali. Então, voltando aqui. Parte política. Está acontecendo. O Ishimura, ele se vendeu. Tá? Para poder Osaka virar a segunda capital do Japão. A subcapital. Por quê? Osaka sugeriu que caso aconteça alguma coisa com Tóquio, que não sei o que, precisa ter uma segunda capital para poder gerenciar todo o Japão. E no caso seria Osaka. Ou Osaka, dependendo da pronúncia da pessoa. Então, o que acontece? A Sanai, a Komeito tinha saído fora da coalizão, a Sanai estava sozinha, a Sanai ainda, ela não é primeiro-ministro, vai haver, acho que no dia 21, tá, a sabatina no parlamento ali, sabatina como fala assim, eles vão pegar todo mundo que quer ser primeiro-ministro e vão fazer uma votação. Aí como a Komeito saiu fora, ia ficar só o partido do governo ali, tá? E o que acontece? O governo ia ficar sozinho. E a coalizão da oposição já tem 3 partidos. Só que o que aconteceu? O Ishimura, por causa dessa lei, assim, para propor a subcapital, ele se coligou ao Partido Liberal Democrata. Então a Sanai já tem um suspiro a mais para ela virar primeiro-ministro. Só que, como a oposição já tem 3 partidos juntos, pode ser que ela não vire. Mas de qualquer maneira, tanto que ela já está até falando em discursos atuais que talvez ela não vire primeiro-ministro. Ela já está colocando a mão na consciência ali. Mas de qualquer maneira, aí vou falar, estão boicotando. Não é questão de boicote, é questão de poder. Poder não tem raça, não tem sexo, não tem credo, não tem cor, não tem religião. Poder. Eu já expliquei isso no outro vídeo. Tá? Porque o Noda perdeu o cargo, aquele cantor de galo, que não sei o que, ele achou que ele ia ganhar, se lascou. Por isso que ele saiu fora também para evitar isso. Gerou a tabela, vamos lá. Gerei a tabela com a correção da Selic acumulada, tá? A partir de maio de 2020 até o ano de vencimento. Então aqui. 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Selic acumulando. Então você vê que são valores exponencialmente altos. Tá. Multas antes de 1% da 1% da juros de mora. E multa após 1% de juros de mora. Então você vê que estão todos os valores progressivos aqui. Tá aqui, dá para você ver no vídeo, pausa o vídeo, você vê direitinho. Fonte das taxas Selic, né, utilizadas, série histórica, Banco Central, SICALC, série compilada. Então você vê que não tem nada de sacanagem. Antes que alguém fale, são informações errôneas. Não, aqui Banco Central. Informações importantes. Aí foi usado, né? Maio de 2020 como início, mês seguinte ao vencimento da declaração que venceu em abril de 2020. Se preferir, né, eu uso outro mês inicial. Não, tá bom assim. Aí se ela tá falando que se ela quiser gerar um CSV, um Excel, um PDF, dá para poder para download. Não, muita gente não sabe nem o que estou falando aqui. Então não adianta colocar também.
Os números das taxas mensais obtidos das séries históricas, lista mensal, depois foi calculado, depois calculei o fator acumulado, aplicando, multiplicando 1 mais taxa mensal para lá. Então já dá para você ter uma ideia, tá, de como a coisa é na real, sem grandes simulações como eu fiz no vídeo passado, tá? Já para você ter uma ideia real e fixa da coisa como é que tá. Vai ter gastos? Tem gastos. Não tem como correr. Tá? Eles são, como é que fala assim, progressivos? Eles são progressivos. Mas no máximo de 5 anos caducados. Eu poderia falar um monte de coisa aqui. Tá? Mas é aquela velha história. Boca calada não entra mosquito. Como eu falei no vídeo passado, você sugeriu que não sei o que, parará, tá errado, pá, então não vou sugerir nesse. Simples. Quanto menos munição eu der para os meus inimigos, menos eles me enchem o saco. Eu não vou dar munição para os meus inimigos me encher o saco. Então já dá para você ter uma ideia de como é que a coisa tá, de como você pode prosseguir e progredir, tá, da melhor maneira possível. Tá sendo um bicho de 7 cabeças? Porra, não tá. Japonês, o que você recomenda? Eu não recomendo nada. É aquilo que eu falei. Não vou dar meu ponto de vista como eu poderia sugerir alguma coisa. Não vou. Tá? Mas se você assistir o vídeo completo até certo ponto, se você for, como é que fala assim, isento, você não vai precisar assistir o vídeo todo. Se você não for isento, você precisa assistir o vídeo todo. Em cima disso aí, dá para você bolar suas estratégias. Porque tem várias formas de você fazer essa situação. Tá? Mas a melhor recomendação que eu posso fazer aqui para você. Quer evitar dores de cabeça? Contrate um contador. Japonês, você indica um? Não vou indicar ninguém. Para evitar assim, você fez um vídeo só para indicar. Sempre tem um filho de uma puta para falar um troço desse. Então não vou indicar, não vou dar munição para meus inimigos. Tá? Então, como é que se diz? Procure um contador ou um advogado tributarista para fazer isso para você. Você vai gastar um pouco mais? Vai. Dependendo, você vai gastar, dependendo do que ele te cobrar, ele vai te cobrar mais que o valor da multa. Isso é fato. Tá. Por quê? Esse tipo de coisa está em moda, oferta e demanda, e etc. Então, dependendo dos valores, puf, vão explodir. Tá. Então, já dá para você ter uma ideia, tá, da coisa, como é que tá, para onde que a coisa vai, o que você pode fazer. Em cima disso, segue teus planos. Mas eu espero que com esse vídeo agora tenha ficado muito bem esclarecido, muito bem direcionado, como é que a coisa tá na real, com todas as leis, com todas as coisas, sem grandes simulações. Todas as simulações aqui basicamente foram feitas usando os dados do ChatGPT, tirando um que eu coloquei a partir do ano de 2019. Porque quando eu coloquei o ano 2000, gerou um bafafá do caralho. Então, como é que se diz? Agora a gente, como é que se fala assim? Vamos no passado mais recente. Mas de qualquer maneira, tá? Eu espero que essas informações te ajudem a você ter uma noção mais real da situação em relação a isso, multas e etc. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido.